É como se uma loja mandasse para você um boleto e se você não se manifestar num determinado prazo que você não quer pagar aquele boleto, você tem que pagar. É. É a coisa mais absurda, mas o STF fez isso. Então tem vários... Olá, meus ponderadores, estamos aqui mais uma vez com esse programa incrível, maravilhoso que é o Pondera Sem Filtro, que ao contrário de outros programas é um programa que reflete sim o pensamento e a interpretação dos seus apresentadores. Estou eu novamente aqui, Luciano Filite, com meu amigo Alessandro Henrique. Como é que você tá, meu amigo? Fala, Luciano, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui contigo e com você que nos assiste nesse programa que ele tem um viés totalmente diferente, que é a ideia da gente colocar a nossa opinião para que ela seja debatida com aqueles que acompanham o projeto chamado PonderaCast. Exatamente, nós vamos nos posicionar. E se você não gostar, se você não concordar, comenta aí, faça a tua pergunta, teu comentário, reaja. Se a gente cometer alguma gafe aqui, alguma informação que não esteja correta, por favor, comenta aí, nos corrija, que isso faz parte, a gente vai crescendo junto. Exatamente. A gente não quer colocar nenhuma informação falsa aqui pra ninguém. Exatamente. Seja bem-vindo ao mundo liberal, onde você pode colocar a sua opinião e ela ser respeitada e debatida. E o nosso tema hoje é peculiar. Não, hoje a gente vai falar de um tema que eu queria fazer há bastante tempo, Alessandro. Eu me lembro, você estava se coçando para fazer isso, inclusive, né? E outra, eu não sei se a gente não vai tomar ban por causa desse programa, mas vamos assumir o risco, né? Como assim tomar ban? Sei lá, né? Tem assuntos que a gente não pode falar aí, que dá ruim, né? Não, mas é só uma questão da gente colocar democraticamente dentro dos seus vieses, né? Que a Constituição permite, não há por que ter problema, certo? Eu acho que nós vamos entrar nessa discussão do que realmente a Constituição permite ou não, né? Mas qual que é o tema de hoje, Luciano? O desequilíbrio dos poderes. Não, isso não existe no Brasil. Você acha que existe? Você acha que tá tudo bonitinho, os poderes ali, todo mundo trabalhando, independente, em harmonia para o bem-estar da sociedade? O executivo executa, o legislativo legisla, né? E o judiciário julga, né? Será mesmo? Muito bem. Qual que é o grande ponto, qual é o grande problema que nós enfrentamos no Brasil hoje, né? Será que o judiciário ele tem exercido a função dele, como está dentro da Carta Magna, ou será que ele tem extrapolado e usado a competência, sei lá, do legislativo ou até do executivo? Essa é a pergunta que não quer calar. Esses dias eu vi, Alessandro, uma publicação em vários jornais do mundo chamando um juiz aqui do Brasil, eu não vou falar o nome, mas começa com A e termina com Moraes, chamando ele de juiz superstar. Então a gente chegou num ponto que a gente tem uma figura do judiciário que está sendo um popstar. Uhum. Isso é normal? Isso faz sentido? Porque até onde eu entendo, o judiciário ele é um poder reativo. Ele é um poder que ele tem que ser provocado por alguma demanda, alguma questão judicial e ele tem que se pronunciar dentro dos atos. Mas o que a gente está vendo agora é esses personagens que deveriam estar restritos ao judiciário atuando de uma maneira política, né? E isso vai levantando vários questionamentos, se isso é saudável, não é saudável. Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa entender é qual é a função de cada poder. Quando eu pego o poder judiciário, ele tem o foco do quê? De interpretar e aplicar as leis. Ele não cria leis. Ele interpreta e ele aplica. A função do legislativo, ele elabora as leis que reflitam a vontade do povo que elegeu esses políticos. Perfeito. Então, quando a gente fala de legislativo, eles vão criar leis cujo objetivo final, ou pelo menos deveria ser, não era o interesse deles, mas o interesse da população. O executivo, por sua vez, ele vai executar políticas públicas que vão trazer uma melhoria para o Estado, o município e todo o Brasil. Então, acho que a gente precisa ter essa clareza do que são os poderes. A gente já começa aqui, nesse desequilíbrio, fazendo uma primeira provocação, né? Hoje, será que realmente um poder legislativo, os deputados, os senadores,
Eles estão mais interessados em criar leis que atendam à necessidade do povo, ou eles estão interessados em fazer o seu jogo político para que tenham apoio para a reeleição? Ó, esse é um ponto importante a se debater. Porque quando eu vejo, por exemplo, nas notícias que rolam, de que uma emenda, né, um projeto de lei, ele foi travado, sei lá, no Senado, porque o governo não tem a maior parte das cadeiras que possam aprovar, uma coisa é muito clara para mim. Eles não estão interessados ali na pessoa que está dependendo do Estado, que precisa do SUS, que precisa de recursos, etc. E tal. Eles estão interessados em defender o quê? Os interesses dele, ou não? Olha, Alessandro, eu acho que você resume bem. Infelizmente no Brasil hoje, e você pode ter o deputado que você votou e tal, que você admira, mas a grande maioria, infelizmente, está preocupada apenas com o próprio umbigo, tá? Porque como que funciona quando você tem alguém do legislativo que comete um crime, que comete algum abuso, né? Você tem os processos de cassação dentro da Câmara dos Deputados, senadores e tal. Quando é o executivo, você tem o processo de impeachment, que nem a gente já teve aí 2 impeachments aí desde a redemocratização. E quando você tem um abuso do judiciário, o que acontece, né? Se você tem um juiz que cometeu um crime, seja ele qual for, a pena máxima que ele vai pegar é a aposentadoria compulsória. Ou seja, e isso aqui não é um exercício hipotético, isso acontece no Brasil, isso tem, se você jogar aí na internet e pesquisar, você vai achar que tem vários exemplos. Juízes que venderam sentenças, que cometeram crimes, qual foi a pena deles? Eles foram presos, foram processados? Não, se aposentaram. Ou seja, ele comete um crime e a pena dele é se aposentar. Ele para de trabalhar e continua recebendo aquele salário absurdo. E de quem é a culpa? A culpa é do Congresso. O Congresso não faz nada para mudar isso. Quem tem poder via leis para mudar essa realidade, para que esse juiz corrupto seja condenado, é o Congresso. E o Congresso nada faz. E daí eu volto à pergunta, existe um equilíbrio de poder? Ou às vezes, talvez, a gente esteja enfrentando uma situação que é feito para que passe desapercebido. Às vezes, por exemplo, muitos desses que estão no Congresso e que poderiam levar ações à frente que trouxessem o equilíbrio novamente, talvez eles tenham culpa no cartório e aí começa um jogo. Você fica quietinho no seu canto, deixa a coisa rolar do jeito que está e eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o teu processo de lado. Eu não estou dizendo que isso acontece. Mas acontece. Mas eu digo que acontece. Mas eu estou colocando aqui, vamos supor que realmente seja isso. O que já mostra muito claro de que o judiciário que deveria, no caso, julgar, ele já perdeu a competência dele, ele abandonou a competência dele, ele começou a criar as regras e é o que a gente acaba vendo, né? O mesmo juiz sendo a vítima, o acusador, o julgador, o investigador e embaixador. Cara, aí você fala o seguinte, qual segurança jurídica um país terá com alguém aonde detém esse poder na mão, que o judiciário tem muito poder? Qual que é a segurança jurídica que você tem? Cara, nenhuma. E assim, o judiciário ele está atropelando o Congresso faz anos, há muito tempo, e o Congresso não tem coragem de se posicionar. Isso é um fato, tá? Eu vou usar um exemplo, não sei se vocês já ouviram falar sobre ações por omissão do Congresso. É quando tem algum tema que o Congresso não cria lei sobre aquele tema. Aí alguém aciona o STF e o STF vai estabelecer um entendimento sobre aquilo, tá? Se você pegar nos últimos anos aí de 2019 até 2024, estamos falando dos últimos 5 anos, nós tivemos 78 ações que o STF se pronunciou alegando omissão do Congresso. E se você comparar com os 28 anos anteriores, eram apenas 62. Então você vê que existe um ativismo judicial muito grande aí nos últimos anos. Aí você tem que entender, mas realmente o Congresso está sendo omisso ou o Congresso já defendeu que a lei é aquela?
Vamos usar o exemplo aí na questão da descriminalização do porte de maconha. O Congresso já tinha definido que era aquilo, mas foi o STF insatisfeito com a lei atual, dizendo que eles estavam sendo omissos para criar um novo entendimento. Isso não é bacana. Quer ver um outro exemplo? E esse é um exemplo que afeta quem é trabalhador. Existe uma lei ali da reforma tributária, onde a contribuição sindical ela era opcional. Então, o trabalhador que quisesse contribuir com o seu sindicato, ele tinha que manifestar junto à empresa o desejo do sindicato, e daí a empresa fazia o repasse para o sindicato. Em algum momento, o STF conseguiu fazer uma manobra mental tão maluca, a ponto de falar que 2 mais 2 são 5, e os sindicatos eles começaram a fazer o seguinte: ao invés de fazer contribuição sindical, eles começaram a mudar o nome, contribuição negocial, contribuição isso, aquilo, outro, mas na prática é uma cobrança de uma mensalidade ou de uma taxa do trabalhador. O que o STF entendeu? A coisa mais absurda da minha vida que eu acho no Brasil, que é o seguinte: o trabalhador ele tem que manifestar o desejo de não contribuir. Você consegue imaginar isso? A ginástica mental que o STF fez para beneficiar esses sindicatos. É como se uma loja mandasse para você um boleto e se você não se manifestar num determinado prazo que você não quer pagar aquele boleto, você tem que pagar. É a coisa mais absurda, mas o STF fez isso. Então tem várias situações que o STF, principalmente, ele está entrando em atribuições, está fazendo uma reinterpretação exagerada das leis, perdendo a essência da lei a seu bel prazer. E o que o Congresso está fazendo? Nada, né? Mas aí tem um ponto que a gente precisa trazer aqui para o debate, que é o seguinte: o STF não vai agir aleatoriamente e ao seu pleno bel prazer. Vamos entender melhor o bel prazer. Significa que, com certeza, existe um jogo político no qual esse poder que não deveria se envolver no jogo político se envolveu. E aí você começa a ver o quê? A tratativa de aplicação, de criação de leis que visam a beneficiar o quê? Um pequeno grupo político. Veja, por exemplo, Luciano, o caso das redes sociais, né? A polêmica que o Brasil enfrentou, onde teve redes sociais que foram bloqueadas por N motivos, simplesmente dizendo assim: olha, eu quero que corte o perfil do cidadão sem dar muita justificativa, ou aquela justificativa ser muito superficial. Por que isso acontece? Porque realmente existe o desejo de um controle de uma narrativa. E aí a gente começa a entender que se um poder se desequilibra, sai do pilar que ele deveria estar exercendo, que é o ato de julgar, né, interpretar as leis, e começa a criar leis e a executar, significa que ele está defendendo um interesse que é de alguém. E aí que está. O judiciário ele não foi eleito pelo povo. Diferente, por exemplo, de quem está no Congresso, no Legislativo. Ele foi eleito pelo povo para criar leis que beneficiasse o povo. E o Judiciário cria leis para beneficiar quem? Quem que você acha que o Judiciário cria leis? É para beneficiar você? Ou é para beneficiar aquele grupo político no qual ele interpreta? Ou no qual ele está coligado? Cara, isso é muito sério. Então, e a gente tem um poder, é que nem eu falei, se você tem um presidente que é ruim, que cometeu crime, você faz o impeachment dele. Se você tem um legislador, você faz a cassação dele. E o judiciário? Quem nos defende contra os abusos do judiciário? Pela nossa Constituição, é o Senado Federal, tá? Só que aí você tem o seguinte problema, tá? E eu vou trazer aqui um dado, porque eu lembro que existia um projeto de lei, se eu não me engano, de 2018, eu lembro que o Álvaro Dias, eu não lembro se ele era um dos autores, mas ele defendia bastante esse projeto, que foi aprovado no Senado, que era o fim do foro especial, o famoso foro privilegiado, que na prática diz o quê? Que todo o processo dos políticos tem que ser julgado única e exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal. E esse projeto, ele queria acabar com isso, para que só tivesse foro especial presidente da República, presidente da Câmara e presidente do Senado, só esses três, certo? Esse projeto passou em 2018 no Senado e está engavetado na Câmara até hoje. Essa seria a melhor ferramenta para que a gente reequilibrasse o poder. Porque hoje
qualquer político do Senado ou da Câmara dos Deputados que tem um processo rodando no STF tem medo. Ele tem medo de uma retaliação. Mas é óbvio, né? Pare para pensar bem. O cara que pode dar uma canetada e botar você na cadeia para os próximos 50 anos, cara, qualquer um vai ter medo. Mas é aí que está o erro, sabe? Você não deveria temer o judiciário. A gente tem que respeitar o judiciário, é diferente. Quando você tem um judiciário que é sério, que ele realmente interpreta, ele julga com imparcialidade, se você não deve no cartório, você não vai ter medo de enfrentar um juiz, de se comunicar com ele, de pontuar, colocar a sua defesa, o seu ponto de vista. O problema, Lu, é que hoje a gente está vivendo um momento onde muitos integrantes do judiciário, eles estão agindo politicamente. Cara, você tem noção que é um juiz agir politicamente? Criar inquéritos com figuras públicas e plataformas digitais sem o devido processo legal? Exatamente. E temos casos, e eu conheço pessoas que tiveram perfis bloqueados nas redes sociais pelo STF, e a pessoa buscou o processo para entender o que tinha acontecido e não tinha processo. Ou seja, a pessoa foi punida por algo que ela nem sabia. Pois é. E demorou anos para ela conseguir reativar suas redes e tal, e parece até que depois era meio que um engano. Mas, ou seja, não existia processo. Como que você consegue? Como que alguém tem um poder tão grande a ponto de bloquear redes sociais sem um processo? Pois é, e isso tem um nome. Tem um nome claro que as pessoas, alguns temem colocar, mas tá aí escancarado. A não ser que arranque os olhos da nossa cara para não enxergar isso, que é abuso de autoridade. Literalmente. Perfeito. Então o maior desequilíbrio está no quê? Num jogo político que existe, pois existe, porque quando se quer controlar uma narrativa, e aí que vem o lance de bloquear redes sociais, porque uma rede social, você que nos assiste aí, que está nos acompanhando, se você for parar para pensar bem, uma rede social ela consegue se autogerir. Hoje existe o que é as notas de comunidade, no qual, se você posta alguma coisa que, de repente, um grupo ou alguém viu que está errado, ele vai poder colocar o teu erro. Foi o que aconteceu, inclusive, com a deputada do PT, a senadora do PT, a Gleisi. Não, ela é deputada. A deputada, então a Gleisi, né? Ela fez uma nota, acho que foi no X, se não me falha a memória, foi isso que aconteceu. Houve, no caso, manifestações e ela não gostou disso. Mostrando que existe o quê? Uma tendência de controle de narrativa. E quando você quer controlar uma narrativa, é aí que você começa a ver que realmente um lado dessa moeda, ele começa a trabalhar para se manter no poder. E isso gera um desequilíbrio. Porque quando você tem a liberdade de expressar a tua opinião, porque, Luciano, isso que é bacana, no meu ver, no liberalismo, entendeu? Você pode tranquilamente discordar, você pode pontuar o que você não concorda e não tem nada de errado com isso. Agora, em nenhum momento, se você não coloca em risco a integridade da outra pessoa, se você não coloca em risco a integridade do outro, não tem nenhum problema você discordar de opinião e às vezes ser até incisivo, pontual, assertivo e duro naquilo que você fala. Exatamente. E aproveitando o adendo, Alessandro, existe uma narrativa, uma falácia muito forte de que as redes sociais precisam de regulamentação, que a internet não é uma terra sem lei, que a gente tem que proteger as nossas crianças, tá? Mas eu quero perguntar para você que está nos assistindo, você consegue ter uma conta no Facebook sem colocar o teu e-mail, uma senha, um e-mail válido? Você consegue fazer isso no X ou qualquer outra rede social? Você consegue, Alessandro? Não, você tem que mostrar quem você é. Não existe esse negócio de você abrir uma conta fake, né? Então existe um cadastro. Com certeza. Então assim, eu estou usando um meio de comunicação, que nem a gente está usando aqui o YouTube, tem o nosso cadastro aqui do PonderaCast e tal. Então se alguém se sentiu ofendido com qualquer coisa que a gente fez aqui, ela vai abrir um processo judicial contra a gente. E o YouTube, através de um processo, o Google ali, que é o dono do YouTube, vai fornecer as informações através de um processo, o que não era algo que estava acontecendo. Simplesmente vinha a ordem judicial de bloqueio de um perfil sem existir um processo. Então são coisas diferentes. Então dizer que hoje redes sociais não são regulamentadas é uma grande
Mentira. Entendeu? O que existe é uma tentativa de controle das redes sociais. Por quê? Principalmente porque a gente tem um movimento predominantemente de direita que aprendeu a usar a comunicação através das redes sociais. Algo que os movimentos de esquerda têm dificuldade. Então, qual que é a maneira que eles estão achando para tentar mudar essa realidade? Controlando as redes sociais. Essa é a grande verdade. Que, na verdade, é tirar a tua autonomia de você autoafirmar, de você pontuar a sua opinião. Mas é aquela coisa, Luciano, a esquerda, o que a esquerda ela precisa ter para poder fazer a manutenção do poder? Ela tem que ter o controle da narrativa. É aí que vem a famosa agência de checagem, que é o quê? Se você posta alguma coisa, você não sabe quem vai analisar isso, mas esse alguém que está analisando, supostamente, ele tem o conhecimento do bem, do mal e do certo e do errado. Diferente de uma comunicação não estruturada, como é o caso das redes sociais. O que eu quero dizer com não estruturada? Que não vem do governo, aonde as pessoas podem opinar. E é isso que dificulta a esquerda, porque quando eles tentam dizer que o Brasil está uma maravilha indo para frente, você olha para as redes sociais e você começa a ver o compartilhamento de informações e de realidades que vão totalmente contra ao que esse governo está dizendo. Agora, como é que ele vai fazer para conseguir tentar bloquear isso aí? É através da corrupção e do desequilíbrio dos poderes, que é o que está ocorrendo. Exatamente. E voltando a falar realmente do desequilíbrio dos poderes, a gente tem aqui um exemplo agora mais recente, né? A gente teve vários exemplos aí do Alexandre de Moraes, inquéritos do fim do mundo, inquéritos que nunca acabam e tal, né? Mas a gente está vendo o ministro, ele sendo assim, dentro das mídias internacionais, citados como um popstar. Você já parou para pensar no absurdo que é isso? Um poder que deveria ser um poder silencioso, reativo, mais contido, mais sóbrio, né? Conduzido pela sabedoria. Conduzido pela sabedoria. Olha, infelizmente esse ministro, isso que a gente está falando aqui não é algo que nós estamos propagando. A gente tem documentários que saíram desse ministro e não são documentários muito bons não, viu? Não, tem notícias no mundo inteiro. E quer ver mais um exemplo? A gente tem a questão aí da anistia do 8 de janeiro. Você deve se lembrar lá daquele pessoal, até a gente queria fazer um vídeo a respeito, mas não deu tempo de fazer ainda, né? Que é o pessoal que foi lá no 8 de janeiro, lá na frente dos palácios do governo, do STF e tal, para se manifestar contra a posse do novo governo, e aquilo perdeu o controle, né? Teve muita gente que entrou, quebrou. Tinha muita gente ali que defendia uma intervenção militar. E que não foi certo. O que aconteceu ali no dia 8 de janeiro não foi certo. Não foi certo. Não foi bacana, não foi legal isso ali. Perfeito. Né? Aquilo ali está errado. As pessoas foram lá num sentimento de raiva e revolta e extrapolaram tudo que era aceitável. Só que a gente está vendo, e a gente viu no exemplo ali, acho que foi da Daniela, que ela foi lá se manifestar e assim, o grande ponto que ela saiu da curva foi pichar uma estátua com a frase do ministro lá, perdeu o mané. Não, foi um outro ministro lá que falou essa frase e ela em protesto fez isso. E ela foi o voto, né, ela não foi condenada ainda, mas o voto do Alexandre de Moraes foi para que ela fosse condenada a 14 anos de prisão. Aí começou a enxurrada nas redes sociais, mas espera aí, alguém que foi lá, tudo bem, agiu como um vândalo, pichou e tal, vai ser 14 anos. Mas aí quando você pega um serial killer, às vezes ele não chega a isso. Isso é trágico. Então assim, existe um desequilíbrio maluco. Total. E o pior, Luciano, no caso dela, só abrindo um parênteses, ela chegou a escrever uma carta pedindo desculpa, dizendo que foi no calor da emoção que ela fez. E mesmo assim, ela, se não me falha a memória, eu estava assistindo num outro vídeo que publicou mais informação sobre esse caso específico. Ela chegou a comentar de que ela estava realmente arrependida do que fez, que foi no calor da emoção. Ela citou uma questão dos filhos dela, porque se ela ficar presa longe dos filhos, imagine como isso é trágico para uma família. Mas ela estava presa há 2 anos, né? Agora, com essa pressão popular, ela foi para a prisão domiciliar. E mesmo assim, com tudo isso, a pessoa que deveria ter o discernimento, a sabedoria, a ponderação para o julgamento, usou a própria carta contra ela e foi totalmente omisso a entender o impacto, de repente, psicológico que poderia acontecer nos filhos dela. Cara, mas vamos para uma questão técnica, Alessandro, embora eu não seja advogado aqui, mas eu acho que fica bem claro e evidente que assim, ninguém
desses invasores do 8 de janeiro tinha foro privilegiado. Logo, nenhum deles deveria ser processado pelo STF. Sim, aí já está o pela grande sua erro. Primeira instância, né? Exatamente. Por que raios o Senado não se manifesta a respeito disso? Exatamente. Aí vem aquela coisa que eu falo, que é a da gambiarra. A gente tem que fazer gambiarra. E agora a gente tem um movimento de vários deputados e senadores para fazer uma lei de anistia. O que é isso, gente? É uma gambiarra, é a gente assumir o seguinte, olha, o STF está errando. Eles estão fora da linha do aceitável. Então o que a gente vai fazer? A gente tem medo de fazer um impeachment, de fazer um processo, abrir uma CPI do abuso de autoridade. Então a gente vai fazer uma gambiarra que é dar uma anistia para esse pessoal. Não, e o pior, né? Vamos falar a verdade. Então você concorda comigo que o nosso Congresso tem medo do STF? Com certeza. Ou tem alguma coisa muito pontual que o impede de avançar, que pode ser, como a gente falou no começo, sujeira no cartório, né? Mas, Luciano, vamos falar a verdade. Se ele reduz a pena dessa moça, ele não vai ter que sair reduzindo a pena de todo mundo, inclusive vai acabar chegando no próprio Bolsonaro, que ainda ele não conseguiram provar realmente que o Bolsonaro fez ou quis articular um possível golpe, porque eu acho que não teve nada disso ali. Então, mas assim, se a estratégia deles é tentar enfraquecer a imagem do Bolsonaro, colocar ele como um golpista, eles estão no caminho totalmente errado. Porque ao contrário, não existe marketing negativo. Cada vez mais está colando a ideia de que ele está sendo um perseguido político. E eles estão mirando na figura do Bolsonaro, lembrando que o Bolsonaro, ele talvez hoje seja o nome mais forte da direita. Mas ele não é o único nome de direita, que é o que a esquerda tanto teme. Tá vendo como é que é? Você começa a ver um Congresso que ele não está interessado em criar leis para beneficiar nós que elegemos eles como representantes. Você que elegeu lá o seu deputado, o seu senador. Eles estão interessados, o que é? É manter o poder entre eles. Cara, que maior desequilíbrio do que isso é só se arrancar os olhos da nossa cara para não enxergar isso. E esse absurdo você vê ainda num verdadeiro desvio de atenção. Porque a gente sempre pega aquela briga em cima do presidente. O presidente tem a culpa, sim, ele também é uma mira ali, porque ele tem que ser criticado, porque ele está ali para representar, ele foi eleito para representar aqueles que o elegeram e toda a população depois que ele se tornou eleito legalmente. Só que você vê as pessoas reclamando de um governador, de um presidente, de um prefeito e esquece do vereador, do deputado, do senador. Que engraçado, não é verdade? Exatamente, ou seja, a gente tem um Congresso, e quando a gente fala Congresso ali é a soma dos dois, né, os deputados e senadores. Você tem um Congresso que infelizmente é muito ruim no Brasil, é um dos piores que a gente poderia ter. Porque a gente tem um Congresso e principalmente um Senado que não tem coragem de pautar o abuso de autoridade do Supremo, e nem os deputados ali tinha assinaturas, o pessoal estava procurando para ter uma CPI do abuso de autoridade. Ninguém teve coragem de pautar isso. Então aí eu volto a dizer, agora a gente tem essa gambiarra, e é triste falar, porque assim, é tanta injustiça com essas pessoas que estão sendo julgadas pelo tribunal errado de uma maneira totalmente desproporcional, que a gente é obrigado a apoiar essa anistia. Mas eu vou mais longe, Alessandro, não sei se você viu as maiores maluquices do Brasil, porque eu estava vendo esses dias alguns deputados, senadores e tal, em conversas com o Supremo, em conversas com o Alexandre de Moraes, para ter um texto que agradasse todo mundo do projeto de anistia. Olha o absurdo que acontece no Brasil. Os deputados e senadores estão preocupados com o que o Alexandre de Moraes vai achar do projeto de anistia. E isso tem um nome, que é chamado omissão legislativa, que é o quê? Que permite que o judiciário crie leis para tomada de decisões. Cara, não tem cabimento isso. Exatamente. Não tem cabimento e assim, isso. Você que tem o teu deputado, acompanhe ele, cobre ele, mas assim, eles só vão apoiar qualquer coisa contra o Supremo ou essa anistia se for do interesse político deles. É isso que eu tô querendo dizer, ninguém mais tem ideal nesse país. Os valores estão deturpados, o que importa é permanecer no poder. Volto a dizer, olha o nível de maluquice. O legislativo discutindo com o judiciário. É inaceitável. Pedindo a bênção para o judiciário de um projeto de lei.
é inaceitável, é o cúmulo do absurdo. Ou seja, não existe a independência dos poderes no Brasil. É verdade. E você, o que está achando desse programa do Pondera Sem Filtro, que é um programa que ele procura trazer a opinião aqui do Luciano Filite, do Alessandro Henrique e trazer a reflexão para que você também possa participar. Saiba que você pode deixar os seus comentários aqui na guia de comentários. Caso tenha alguma pergunta, alguma colocação, nós podemos fazer depois um programa respondendo o que você colocar, porque o PonderaCast, na verdade, ele é a sua voz nas redes sociais. Nós não nos colocamos aqui como os donos da verdade, mas sim como o articulador do saber. Bacana essa, né? Isso, né? Essa é show de bola, né? Mas o nosso objetivo aqui é provocar, exatamente isso aí. Justamente o debate, é trazer esses pontos de vista para que você reflita. Porque o que a gente não quer? A gente não quer cair em conversa fiada de política. E faz muito tempo que a gente vem caindo, acreditando que vão fazer certas coisas que nunca fazem. Tá na hora da gente se livrar da doutrina dos velhos trapaceiros. Essa que é a verdade. Por isso eu te convido você a se inscrever no canal, assinar, clicar no sininho de notificação para que você possa receber todo o material que nós estamos produzindo. Além do Pondera Sem Filtro, nós temos o PonderaCast, que traz entrevistas com pessoas que estão aí criando, trazendo ideias que valem a pena serem replicadas. Então, quando você assina o canal, dá o seu like, coloca o seu comentário, você nos ajuda a avançar com esse projeto, participando de um legado muito bacana, que é o quê? De trazer o pensamento crítico. E além do nosso canal do YouTube, que é o @PonderaCast, nós também estamos nas redes sociais. No Instagram é @PonderaCastBrasil e nas demais redes sociais, como X, TikTok, tem mais alguma aí? É @PonderaCast somente, certo? Exatamente. Então, olha, vem o convite de você estar participando conosco, porque a sua opinião, ela é muito importante. E aqui não tem o problema deles discordar, né? Bem-vindo ao mundo liberal. Você pode discordar, desde que você realmente coloque com classe, com sabedoria, porque foi o que eu falei, nós não somos os donos da verdade, somos o articulador dos saberes. Agora, Luciano, quando existe a omissão legislativa, a gente começa a ver implicações muito sérias que daí sim podem acabar com a nossa democracia. E uma delas, o que é? É a erosão da representatividade, ou seja, o legislativo ele não consegue mais representar o povo e isso, como o nome diz que é uma erosão, ele vai indo até um ponto que não se sustenta mais, não é verdade? E é exatamente esse momento que a gente está vivendo. As pessoas não se sentem representadas pelos seus eleitos. Essa é a grande verdade. E a grande verdade é, o nosso Congresso está uma porcaria, o nosso Congresso ele é omisso. Alessandro, se eu fosse elencar hoje, e uma vez eu estava numa palestra com um senador, e ele falou uma frase que eu lembro que eu achei bem interessante. Ele falou o seguinte: o Congresso, o Legislativo só vai mudar a partir do momento que aprovarem o projeto de fim de foro privilegiado. Enquanto os deputados e senadores correrem o mínimo risco de ter um processo julgado pelo Supremo, eles jamais vão ter coragem de enfrentar o Supremo. Tá? E volto a dizer, tem muitos deputados aí que estão apoiando tanto a anistia quanto o CPI do abuso de autoridade, mas estão indo por pressão, porque eles mesmos estão morrendo de medo de sofrerem retaliação. Essa que é a grande verdade no Brasil, tá? E esse é o problema, que é mais uma implicação da democracia, que é o que? A concentração do poder. Quando você tem um poder que ultrapassa os seus limites, ele começa a não ter mais equilíbrio. Na verdade, não existe nessa ponta da pirâmide deveria existir 3. E os 3 interagirem entre si para trazer a harmonia, o equilíbrio, ou seja, realmente a verdadeira justiça, seja ela social, legislativa, enfim, do que for. Mas o que nós estamos vendo, o que é? A concentração do poder. E isso está levando a democracia a virar uma demagogia, onde todo mundo fala e ninguém faz nada, porque tem sempre os seus tomadores de decisão. E o problema é o seguinte, o que acaba acontecendo? Daqui a pouco a gente vai ter um problema que é o quê? A tirania, que já é o que está acontecendo. Daqui a pouco não, a gente já está tendo esse problema, essa é a grande verdade. Eu gostaria de não seguir para a tirania, né? Alessandro, quer ver mais um exemplo? Eu estava me recordando aqui agora, faz algum tempo que eu estava vendo, que você tem ali, todo começo de ano ali, o orçamento do governo, que é aprovado pelos deputados ali, tem os tetos de gasto e tal, né? Tudo aquilo.
Você acredita que o judiciário, principalmente o STF, estava retirando disso o judiciário? Porque o judiciário não deveria participar do orçamento. Olha o nível de loucura, entendeu? Não, é absurdo. Eles se sentem, tá? Eu vou falar abertamente aqui, eles se sentem semideuses da sabedoria encarnados na Terra, tá? E eles não admitem a crítica. Tanto que existe um discurso muito, muito forte aí que é o seguinte: decisão judicial não se contesta, se respeita, se cumpre. Olha o peso dessa palavra. Você não pode discordar de uma decisão judicial? É óbvio que aí eu nós posso. Entramos numa ditadura. A partir do momento que você não tem liberdade de discordar de alguma coisa, acabou a liberdade. E se você discordar, você vai preso, é cancelado e tudo mais. Então, na verdade, olha só, a gente está caminhando aí para daí sim um verdadeiro comunismo, né? Uma verdadeira ditadura. E a gente precisa entender que o caminho para esse reequilíbrio, o que é? É a participação popular. O brasileiro até então tinha uma coisa que foi assim ensinada socialmente, que eu acho que é o pior erro. É um bom exemplo de um mau exemplo. Que não se discute política, religião e futebol. Tudo bem, futebol deixa pra lá, né? Eu não entendo nada de futebol, então também, não sou capaz de discutir exatamente, mesmo. Mas vamos lá. Religião tem que se discutir para que não haja dogmas que, no caso, queiram conduzir a tomada de decisão das pessoas. E política, sim, a gente precisa discutir. Porque quando nós vamos para a eleição, que você vai lá na maquininha, coloca o número do vereador, o número do deputado, o número do senador, o número do presidente, de quem você está elegendo, você está colocando uma pessoa para te representar. E às vezes as pessoas, o brasileiro em si, pensa assim, eu vou botar o deputado lá e pronto, eu não me envolvo mais nesse processo. Eu vou sentar, ligar a Netflix e está tudo bem. E não é assim que a coisa funciona. A participação popular é necessária, com inteligência, com pontualidade, com assertividade. A gente não pode aceitar. E, Alessandro, não precisa muito. A gente tem as redes sociais. Se você não gostou de uma coisa que o presidente fez, vai lá nas redes sociais dele e comenta, manda mensagem. Pro teu deputado, a mesma coisa. Pro teu vereador, a mesma coisa. O que político tem medo? Reeleição. De eleição, de perder a eleição. Essa é a grande verdade. Então, se a gente começa a se manifestar, começa nas redes sociais, isso vai causar um impacto. Tá aí o exemplo do vídeo do Nicolas lá sobre a história do Pix, que viralizou. Foi um absurdo. Por quê? Porque todo mundo começaram a taxar ele como fake news e tal, porque tem medo de perder voto, medo de perder apoio. É a mesma coisa que aconteceu agora com o movimento pela anistia. Você teve o povo indo nas ruas lá na Paulista, embora se discuta aí o número de pessoas exatas, mas o fato teve pessoas na rua. Isso já deu um alerta e vários deputados já começaram, deixa eu apoiar esse projeto, entendeu? Então assim, o que político tem medo é do povo na rua. Então vá pra rua, se não tiver na rua, vá nas redes sociais, seja chato, se pronuncie, que daí os políticos vão te ouvir. Essa é a grande verdade. E quando você faz isso, você se torna uma pessoa ativa, né? Precisa romper primeiro aquele mito de que, poxa vida, na rede social tem muita mentira. O que é melhor? Ter alguém dizendo para você o que é certo ou errado, o que é bom, o que é ruim, qual cueca que você tem que usar na segunda, na terça e na quarta, ou de repente é legal você participar de uma comunidade, você poder expressar a tua opinião. É lógico, haverá mentiras. A questão é que há mentiras no controle da narrativa e há mentiras também aonde existem as redes sociais. Só que o que é melhor nessa balança? O melhor é você aprender a ter discernimento, até porque, como nós já falamos, uma comunidade, né, numa rede social, ele tem lá os votos da comunidade, tem a opinião da comunidade que ajuda a tirar fora a expurgar toda a mentira. E óbvio, né, Luciano? Quando você começa a acompanhar as notícias, você se interage, com certeza, usando o pensamento crítico, você não vai ser enganado. E quando você faz isso, o que vai acontecer? É um caminho muito, muito certo. O Congresso vai ter uma ação mais robusta e o equilíbrio dos poderes vão voltar. Essa que é a verdade. E vou te dizer uma coisa, acompanhe o que está acontecendo com os senadores e os deputados aí agora esse ano, porque ano que vem é ano de eleição. E vai ter muito deputado que vai colar do lado do candidato a presidente,
do lado do candidato a governador, dizer que vai fazer um monte de coisa que hoje ele não tem coragem de fazer. Então, cuidado. Vou usar um exemplo. Não é porque vários deputados que apoiaram o Bolsonaro se diziam bolsonaristas que realmente se posicionaram como pessoas de direita com os mesmos valores do Bolsonaro. Pelo contrário, teve vários que foram na onda Bolsonaro e hoje estão vendidos. Essa é a grande verdade. Então, se eu pudesse dizer uma coisa para você, nos próximos anos a gente precisava mudar o Congresso. Mas assim, mudar é trocar as pessoas que estão lá. A próxima eleição, ela vai ter uma característica bem interessante, porque nós vamos votar para 2 senadores, Alessandro. Ou seja, 2/3 da casa vão ser alterados, vão mudar. Então a gente tem chance de colocar gente nova. E é justamente a casa, que é a única casa que tem o poder de julgar processos de impeachment de ministros do Supremo. E já existe um medo muito grande disso aí nos bastidores, que a gente sabe. Porque se majoritariamente senadores com um compromisso de fazer uma frente a esses abusos de poder forem eleitos, a gente pode ter uma mudança no cenário. Uma mudança para melhor. Agora, é um desafio. E esse desafio parte do quê? De cada um de nós. Para que realmente não somente coloque alguém lá, mas coloque uma pessoa que tenha compromisso com o verdadeiro ideal e que consiga fazer uma coisa que o Brasil muito precisa, que é o quê? Reduzir essa inchada máquina pública que só fica parasitando cada brasileiro. E vou te dizer, e o poder que mais parasita o brasileiro é o judiciário, é o poder mais caro, é o poder que tem os maiores salários, tem os maiores benefícios, a maior quantidade de assistencialismo, de vales disso, daquilo, vale pós-graduação, vale terno, etc e tal. Então pode ter certeza, um absurdo. É o poder mais caro da República. E a gente precisa realmente mudar esse cenário e o mais importante, não adianta simplesmente eleger os senadores e continuar com essa estrutura do jeito que está. É como a pessoa ter um problema do coração e ela simplesmente ficar tomando aspirina, achando que é assim que vai reduzir a dor de cabeça. É necessário uma mudança. O Brasil precisa seguir um outro caminho. Hoje o nosso presidente, ou aquele que está como presidente no momento, ele já está largando os bets, deixando uma bomba para o próximo presidente. Para quê? Porque ele não tem competência? Não, porque ele quer um discurso argumentativo para dizer que o erro é do outro para que ele possa se reeleger lá na frente. Gente, tem que isso acabar. Isso só vai acabar quando você começar a se manifestar, eleger com consciência e, mais importante, não somente eleger e lá deixar, cobrar, acompanhar, discutir, pontuar, que na verdade é aí que a gente consegue restabelecer a democracia e quem sabe, né, Luciano, os nossos filhos ou os nossos netos poderão viver num Brasil verdadeiramente justo e que realmente explore todo o potencial que diz que tem. Exatamente. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa análise, desse nosso bate-papo. O nosso intuito aqui foi realmente provocar um pouquinho o teu pensamento. Não sei se era bem isso que você acreditava, se tem algum ponto que você discorda da gente, mas a gente gostaria que você deixasse aqui nos teus comentários a tua avaliação. A gente falou bobagem? Fez sentido o que a gente falou para você? Tem alguma informação aqui que está incompleta, você acha que a gente deveria ter abordado? Ou mais ainda, tem algum assunto que você gostaria que a gente abordasse aí no próximo vídeo? Comenta aí nas nossas redes sociais, principalmente aqui no YouTube, se você estiver vendo esse vídeo na íntegra, para que a gente possa fazer conteúdo, trazer coisas que vocês gostem, coisas que vocês queiram saber, que vocês queiram debater, não é isso, Alessandro? Exatamente, e não somente o que a gente gosta, mas o que realmente a gente precisa como nação para mudar essa mentalidade e mudar esse cenário que está cada vez mais caótico. E olha, num furacão, a gente precisa estar no centro do olho desse furacão. Lá é o lugar seguro. Agora, pode ter certeza absoluta, eu, Luciano e você que nos assiste, nós não estamos no centro do furacão, nós estamos no furacão. E essas pessoas que foram eleitas, que deveriam nos representar, elas acabam tendo mais comodidade. Está na hora de mudar esse jogo com sabedoria e com postura. Esse que é o caminho. Isso é o Pondera Sem Filtro. Cara, isso que é bacana no Pondera Sem Filtro, viu? Exatamente. Então encerramos por aqui. Infelizmente nós temos que ir para as nossas casas, descansar,
editar os vídeos e produzir os próximos roteiros para os nossos próximos programas, né? Mas foi um prazer enorme estar aqui com você, Luciano, e contigo que nos assiste, ó. Te desejo aí um forte abraço e nós nos vemos no próximo programa Pondera Sem Filtro, se assim Deus nos permitir. Um beijo e até a próxima.